O presidente Fernando Collor anunciou logo no início da manhã as medidas que mudam a vida do país. A violência da inflação e a quase destruição do sistema de preços já ameaçavam o funcionamento da economia. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. É vencer ou vencer. Quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados pode ir ao banco e sacar 50 mil cruzeiros. A parte excedente a esses 50 mil fica depositada no banco e será convertida em cruzeiros após 18 meses. Primeiro, eu não usarei a palavra confisco. O banco confiscou o único dinheiro que eu tenho. Eu me sinto roubada, difamada, vilipendiada. Imagine a situação. Assume um novo presidente. Decreta-se feriado bancário de 3 dias. E a equipe econômica anuncia que estão bloqueados todos os depósitos bancários e aplicações financeiras que ultrapassem R$20 mil. É isso mesmo. Num belo dia, você e todos os demais brasileiros têm no máximo R$20 mil em suas contas. Pois foi, guardadas as proporções, o que aconteceu em março de 1990, o Plano Collor, o maior choque já aplicado na economia brasileira. O presidente era Fernando Collor de Mello, o primeiro eleito diretamente após a democratização. E a ministra da Economia era Zélia Cardoso de Mello. O país vivia na hiperinflação. E o que aconteceu? É o que nós vamos saber neste segundo episódio do nosso podcast O Fio da Economia. A entrevistada é a própria Zélia Cardoso de Mello. Ela não pôde vir até nossos estúdios, mas gentilmente aceitou participar à distância de Nova York, onde vive. Zélia Cardoso de Mello, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast O Fio da Economia. Obrigado a você aí pelo convite, é um prazer conversar com você. Como a gente havia dito antes, o nosso objetivo é contar a história, né? Contar a história do Plano Collor, que foi de março de 1990. E a parte, digamos, mais que chama atenção até hoje, né, do ponto de vista histórico, foi o chamado confisco da poupança, como ficou popularmente conhecido, né? E que, em termos técnicos, foi apresentado na hora. O que nós tivemos foi que os depósitos bancários, a poupança e as aplicações financeiras acima de 50 mil cruzados novos ficaram bloqueados por 18 meses. Então, a minha primeira pergunta, bom, isso não estava anunciado, né? O presidente não havia anunciado esse tipo de medida, você também não, houve perguntas a você nos dias anteriores, você dizia que a população pode ficar tranquila e tal, e outras partes do Plano Collor tinham sido comunicados, né, como privatização, redução do tamanho do Estado, abertura e tal, mas essa parte em particular não havia sido avisada. Então eu queria começar por isso, que foi um choque, né, talvez o maior choque na economia brasileira. Queria saber qual foi o critério que vocês utilizaram para escolher esse valor de 50 mil cruzados novos, ou que seriam 50 mil cruzeiros, como o teto lá do dinheiro bloqueado. O critério é muito simples. O Banco Central, para responder isso, apesar de ser simples, eu vou ter que voltar um pouquinho. Depois das eleições, teve o bolo de noiva. Não sei se as pessoas lembram. Diga. Só quem é só maior de idade aqui lembra do bolo de noiva. Mas o bolo de noiva foi o período de transição. No período de transição, era o prédio. Como você mesmo... Exato. Como você mesmo mencionou, haviam vários aspectos do plano e grupos foram definidos para estudar esses vários aspectos. E toda a questão da reforma monetária ficou
por parte das pessoas que iam mais tarde, na verdade, formar o Banco Central, que era o Ibrahim Eres e o Luiz Eduardo Assis. Então, é muito importante isso, porque da maneira que nós trabalhávamos era o seguinte: nós tínhamos um plano, um quadro geral. Aí, nesse quadro geral, tinha a floresta, aí tinha árvores. Né? Nós discutíamos o quadro geral e discutíamos como que as árvores iam participar desse quadro geral, o time inteiro. Aí, cada um ia cuidar, vamos dizer, da sua árvore ou da sua questão. Então, o pessoal mais ligado à reforma monetária foi cuidar disso. E isso, então, foi objeto de estudos no Banco Central. O Maílson da Nóbrega, que era o presidente, que era o ministro, abriu as portas, a Ministra da Fazenda abriu as portas, nós tivemos acesso a todos os dados necessários e foram levantados os dados de conta bancária. E foi definido que 95%, eu sei que o número parece incrivelmente alto, mas 95% das contas bancárias estavam abaixo dos tais 50 mil. Ou seja, o nosso objetivo era, na verdade, atingir vamos dizer assim, eu diria que foi, em vez de confisco, congelamento dos ativos. Por causa do nosso diagnóstico de como a economia estava se refinanciando em função do elevadíssimo déficit, nós precisávamos cortar aquilo. E para cortar aquilo, a gente precisava congelar os ativos. Né? Então, nesse número, a gente sabia que a gente não estava atingindo a maioria da população, a gente estava atingindo uma certa camada da população que, vamos dizer assim, eu vou usar uma frase da época, fazia parte da ciranda financeira. Então, foi assim que o número foi obtido. O número foi obtido pela equipe que trabalhava com os dados do Banco Central e depois submetido a mim e ao presidente. Mas aí você está falando de contas bancárias, mas tinha também o dinheiro da poupança, o dinheiro de aplicações... É tudo, né? Bom, então, mas a poupança naturalmente é acima disso, né? E a poupança naturalmente é acima. Eu estou falando mais da conta bancária, porque o grande problema, o que mais afetava as pessoas naquele imediato momento é a conta bancária, não é? É você poder ter um dinheiro, ter acesso a um dinheiro para ir no dia seguinte comprar alguma coisa. Então, a gente sabia que esse era um patamar que ia permitir que a maioria da população tivesse acesso às coisas do dia a dia. A nossa preocupação, como eu acabei de falar, era atingir aquela outra parte que participava da ciranda financeira, que era, no fundo, quem estava refinanciando a dívida todo dia. Agora... Percebe? Quer dizer, a gente não está preocupada com quem estava no overnight, com quem estava financiando o governo, não era... Vamos dizer, tinha dois objetivos. Um objetivo era parar com a ciranda. E parar com a ciranda de forma que você garantisse que o resto da população, ou que a maioria da população, continuasse a ter acesso a pagamentos. Mas o fato é que houve uma reação negativa extremamente forte. E não apenas... E não apenas do pessoal da ciranda financeira, porque a classe média ficou empolvorosa. É verdade. Né? A classe média ficou empolvorosa porque talvez a classe média estivesse fora disso. Seria possível calcular esses 50 mil, quanto seria o equivalente hoje? Não tenho ideia. Eu fiz aqui uma conta. Não tenho ideia. Eu fiz aqui uma conta
que é a seguinte, várias contas, a que dá um valor mais alto é o seguinte, a gente pega os 50 mil cruzados novos da época e converte em salários mínimos da época, dá 13 e 6, quase 14 salários mínimos. E aí você aplica esse valor ao salário mínimo de hoje, né? Então dá um valor de hoje em torno de R$21 mil, né? Seria esse o valor que teria sido o teto ali do bloqueio, do confisco. Acima né? disso estava... Né? Seria isso. Outras contas, se eu atualizar esses 50 mil pelo IPCA, vai dar uns 8 mil, muito menos. Se eu atualizar pelo dólar, dá uns 13 mil e pouco. Então, ficando com esse valor mais alto, de 21 mil, seria o seguinte, quer dizer, as pessoas, todo mundo neste momento teria até R$21 mil na conta, na poupança, nas aplicações, etc. E acha que isso era uma medida... Por que você achava que podia funcionar isso? Uau, sabe, não dá para pegar uma coisa isolada assim e debater. Então, eu vou ter que voltar um pouquinho, até porque você mesmo falou, quer dizer, essa sua série é sobre história, né? Então, é bom as pessoas lembrarem o que estava acontecendo antes disso, porque se não lembrarem, fica difícil entender por que isso foi feito, por que deu na cabeça deles e tal. Então, desculpa, mas eu vou ter que usar um pouquinho aqui de tempo para falar de história. A inflação, quando nós chegamos ao governo, era por volta de 80% ao mês. Quem tem 15 anos, 20 anos, até 30 anos, não tem ideia do que isso é. E talvez mesmo quem tenha ideia, quem tenha vivido isso, você, por exemplo, tenha esquecido o que acontecia. Acontecia que restaurantes não imprimiam o menu, porque um preço era antes do almoço e outro preço era depois do almoço. Às vezes você estava na fila do supermercado e os preços mudavam antes de você chegar ao caixa. Ou seja, quando você estava lá nas prateleiras, você pegava as coisas por um preço e quando você ia pagar era outro preço. As pessoas têm... Eu tenho fotografias que foram tiradas, documentos, etc., do McDonald's fechando, por exemplo, na hora do almoço para reajustar preço. Então as pessoas esquecem disso. Essa era a situação no Brasil. É isso que a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar que a gente chegou ao governo numa situação muito, muito singular. Primeiro, era o primeiro governo eleito democraticamente numa eleição solteira. Foi só o presidente eleito. Portanto, o governo não tinha uma sustentação política adequada. A gente corria um risco sério de ingovernabilidade. Número 2, o mundo estava mudando. O muro de Berlim tinha caído, Guerra Fria tinha acabado, o mundo estava se globalizando, novos mercados estavam sendo abertos, nova tecnologia estava acontecendo e o Brasil estava para trás, o Brasil estava atrasado. Nós tínhamos uma economia extremamente diversificada, mas extremamente atrasada e sem competição. Tínhamos um Estado gigantesco e ineficiente. E, como eu falei agora, tínhamos uma inflação de 80% ao mês, que inviabilizava a vida das pessoas, tá certo? E nós não tínhamos praticamente reserva bancária, Então, todas essas coisas as pessoas esquecem. Então, não é que... Como que isso aconteceu? Então, depois do Plano Cruzado, teve o Plano Bresser, teve a política do arroz-feijão, teve vários planos. E havia essa discussão do déficit do governo, de como tratar com ele, ela estava presente, a gente não inventou essa discussão. Tá? A gente não inventou essa discussão. O PT estava discutindo isso o tempo todo. Né? Tanto que
E aí vou fazer o comentário de que nós não explicamos bem. Foi uma desgraça, foi muito ruim a nossa aparição na televisão, em todos os meios, aquela entrevista coletiva, até hoje eu me lembro daquela entrevista coletiva, me dá pesadelo, porque nós estávamos exaustos, estávamos cansados, eu particularmente não estava bem, não conseguia explicar, mas eu me lembro muito bem do Aloysio Mercadante me parabenizando num dos 200 programas que eu fui durante o fim de semana para tentar corrigir o erro e explicar o plano. Porque isso não era que 5 economistas resolveram fazer isso. Não, era uma coisa que vinha sendo pensada. Porque todo mundo estava pensando, devido aos grandes problemas, isso era um pensamento. Então, essa é uma coisa, não é que isso foi tirado da cartola e a gente resolveu isso, não. Isso foi produto de um pensamento, e era um pensamento que, de alguma maneira, estava disseminado entre os economistas do país. Número 2. Quando você fala o pensamento que estava mais ou menos disseminado entre os economistas, era o de que você precisaria fazer um confisco ou um bloqueio. Não vamos chamar de confisco, mas teria que fazer alguma coisa em relação à dívida, que a dívida da maneira que estava não poderia persistir. Ou o financiamento da dívida da maneira que estava não poderia persistir. Esse era o vamos dizer, havia um consenso de que o financiamento da dívida da maneira que estava, que era diariamente encontrando custos maiores, não poderia persistir. Esse era um consenso. E eu devo dizer o seguinte, o grupo que eu liderei, que eu tive a honra, privilégio de liderar, tinha pessoas de todas as, vamos dizer assim, de vários espectros políticos. O Ibrahim Eres, que nós perdemos recentemente, que, na minha visão, uma das cabeças de economista mais brilhantes que já passou pelo Brasil e que foi presidente do Banco Central, ele não era eleitor do Collor, não acredita. A primeira coisa, eu me lembro até hoje, eu acho que é importante falar isso, a primeira vez que eu chamei o Ibrahim para a gente conversar sobre ele participar da equipe, ele falou 2 coisas. Número 1, eu não voto no Collor. Número 2, eu não suporto nenhum tipo de calote na dívida pública. Foram as 2 coisas que ele falou imediatamente. Então, e aí eu tinha o Modiano, que era de outra linha, tinha várias pessoas. Ninguém tinha a cabeça formada, mas ao longo das nossas discussões, ao longo das conversas, quando você começa a ver os números e pôr num quadro, o que nós vamos ganhar com a reforma tributária? O que nós vamos ganhar com a privatização? O que nós vamos ganhar com a reforma administrativa? O que nós vamos ganhar com isso, com aquilo, etc. Porque, vou voltar de novo, lembrar um dado histórico. O déficit operacional do governo, ou seja, a necessidade de financiamento público, era 10% do PIB. É muita coisa, muita coisa. Então, eu me lembro que uma vez o candidato falou assim, mas com essa dívida, tudo que a gente fizer de reforma vai servir para pagar a dívida, nós não vamos sair do lugar. Esta era a realidade. Então, não dá para ver, não, mas por que vocês pensaram nisso? A gente pensou nisso porque a gente estava vendo o quadro todo. A gente pensou nisso porque a gente estava discutindo isso há um ano com diversos economistas. Foi uma coisa que nós fizemos questão de fazer, sempre estar aberto ao diálogo com outros economistas e ver o que todo mundo estava pensando, e que parecia uma coisa mais ou menos... Eu acho que poderia haver uma mudança em como fazer isso, mas o fato de que a dívida do governo, tal como estava, era um problema enorme associado à inflação, era indiscutível. Eu não acho que existe gente de direita, de esquerda, de centro, etc., que discuta isso. Né? Era um problema realmente sério. Então,
nessas nossas conversas, como eu falei, várias pessoas, inclusive eu, não tinha certeza de que essa forma era melhor. Mas, à medida que nós fomos discutindo, fomos vendo os números, etc., nós fomos vendo que essa era a única maneira de, naquele momento, resolver o problema monetário, né? Por isso que a gente gosta de falar que é uma reforma monetária no confisco da poupança, mesmo porque as pessoas também se esquecem disso, todo o dinheiro foi devolvido. Mas foi devolvido com prejuízo, né? Mas foi devolvido com prejuízo, Ademir, é verdade. E o prejuízo que as pessoas estavam tendo dia a dia com 80% de inflação? Pois é, mas que isso não dá para medir, aí que está. Em economia isso é um problema. Se eu não tivesse feito isso, teria tido inflação e teria tido uma destruição total da riqueza do país. Bom, mas nós não fizemos isso, a gente fez alguma coisa que impediu a destruição total da riqueza do país. Infelizmente, a gente não consegue medir o que teria feito, a gente não consegue medir o que isso acarretava no dia a dia das pessoas, uma inflação de 80%, mas acarretava, sem dúvida, prejuízo. E quando o dinheiro foi devolvido, houve uma diferença, mas eu posso apostar empiricamente que é melhor uma diferença de alguns pontos por cento no dinheiro que eu recebi do que uma diferença com uma inflação, que eu deixei o governo com uma inflação de 19% ao mês, média, com uma inflação de 80% ao mês, onde o que eu ia comprar no supermercado mudava de preço à medida que eu chegava perto do caixa. Sim, mas por que você acha que não deu certo? Bom, aí já é um outro problema. Porque você veja, então deixa eu explicar, deixa eu colocar melhor. Quer dizer, o dinheiro acabou sendo devolvido, mas a inflação já estava voltando, né? Nós já tínhamos uma volta da inflação. Então as pessoas tiveram prejuízo nessa devolução e, além disso, quando o dinheiro voltou para as pessoas, a inflação já estava aí de novo. Né? Não era 80% ao mês. Não era 80% ao mês, mas estava a caminho disso. É uma diferença. Claro, e já estava a caminho disso. E a questão onde que você acha que deu errado? Porque você lembrou da entrevista que foi dada no dia do lançamento do plano, que era 16 de março de 1990, que foi uma entrevista tumultuada, complicada, horrível. Deu uma impressão de improviso, né? De coisas improvisadas e tal. Quer dizer, essa explicação que você está dando agora, na época, nem aparecia, né? E aí, quando você coloca em aplicação, tem um problema político, que era que, durante a campanha, o então candidato Collor dizia que o Lula ia mexer na poupança. Né? E quem acabou mexendo na poupança foi o próprio Collor, e isso apanhado de surpresa. Quer dizer, esse fato de ter sido um choque, quer dizer, uma medida que o sujeito acorda de manhã e o que ele tem no banco é 50 mil cruzeiros, ou que seria equivalente hoje, digamos, a 20 mil, 21 mil. Tudo que ele tem é isso, porque as aplicações financeiras, a poupança e tal, foi tudo bloqueado. Como é que você acha que as pessoas se sentiriam? Quer dizer, pensaram nisso? Quer dizer, o impacto popular que isso teria? Claro que foi pensado nisso. Claro que, né, a gente sabia que ia ser uma coisa difícil, mas, sabe, eu já falei isso algumas vezes, vou ter que repetir. Quando você está tomando decisões públicas, num cargo público, você tem que pensar tendo um objetivo maior em vista. E a gente tinha um objetivo maior em vista, que era uma mudança na economia brasileira, que eu acho que nós conseguimos. Então, vamos lá. Você falar, por que você acha que não deu certo? Né? O plano, na verdade, o plano Collor, infelizmente, ele ficou reduzido vamos dizer assim, na história popular, ao confisco da poupança. Exatamente. O plano Collor é muito mais do que isso.
Então, de novo, eu vou ter que mexer um pouquinho na memória das pessoas. As pessoas esquecem que antes do Plano Collor, quando você ia ao supermercado, tinha duas marcas de manteiga e você tinha que escolher entre as duas, tinha praticamente um monopólio. As pessoas não podiam escolher qual a manteiga. Eu estou dando exemplo da manteiga, mas vale para qualquer produto, tá? Porque as importações eram proibidas, tinha um negócio que se chamava Anexo C da Cassex, que nós acabamos no primeiro dia, onde havia proibição de produtos, simplesmente havia proibição de mais de 200 produtos, sem nenhuma explicação, e que fazia com que não houvesse concorrência, o que fazia com que os produtores pudessem ter preços maiores, como acontece em formas de monopólio, oligopólio, etc. O que nós queríamos era uma economia com concorrência. Número 2, as pessoas esquecem que, isso serve para os empresários principalmente, eles esquecem da fila. O que era a fila? A fila no Banco Central para remeter dinheiro no exterior. Quem precisasse remeter dinheiro para o exterior, companhias, empresas, em menor medida, pessoas, tinham que entrar na fila, né? Nós fizemos o quê? Acabamos com a fila, fizemos o câmbio flutuante e pronto. O câmbio flutua, você compra a reserva, você manda para o exterior. Todo mundo esquece que tinha fila antes, esquece que não tinha produto, esquece que você tinha que viajar para o exterior com uma mala, não era uma mala, era aquelas coisas que você põe embaixo da calça, cheia de dinheiro, porque não tinha cartão de crédito internacional, né? Nós acabamos com isso, uma das primeiras medidas, fizemos o cartão de crédito internacional. Olha aqui, meu amigo, você não precisa mais viajar para os Estados Unidos com uma mala cheia de dinheiro. Você pode viajar com esse cartão aqui e usar para fazer compras lá. Todo mundo esquece disso, é uma coisa impressionante. E eu entendo que esqueça, porque já faz muito tempo, e porque a história é a história dos vencedores. Como nós fomos considerados derrotados, não é a nossa história, né? Mas as pessoas esquecem como era a vida no Brasil, as pessoas esquecem como eram os computadores no Brasil nessa época. E que nós acabamos com a reserva de informática, que fez com que nós pudéssemos progredir tecnologicamente, porque até então isso também era um problema. A reserva de informática, né, que achava que o Brasil podia fazer o que os outros países estavam fazendo há muitos anos, né, impedia o desenvolvimento tecnológico das indústrias, a produtividade das pessoas. As pessoas esquecem disso. E nós acabamos com a reserva de informática. Foi uma das primeiras medidas que a gente fez. As pessoas esquecem que a gente fez o programa de qualidade e produtividade das indústrias brasileiras, que foi uma iniciativa do BNDES, exatamente para dar competitividade às empresas, porque o raciocínio era, tudo bem, nós vamos trazer produtos do exterior para competir com os produtos internos, mas as nossas empresas têm que estar habilitadas a competir, né? Elas têm que estar habilitadas, elas não eram habilitadas a competir por causa do problema da reserva de informática. Percebe, Sardenberg? Então, não era uma medida, era um conjunto de medidas que tinha uma visão por trás, tinha uma visão da economia brasileira, que eu falei no começo, a visão era, nós somos uma economia que tem uma base industrial ampla, diversificada, porém tecnicamente deficiente e não competitiva. Nós temos um governo que não funciona, nós temos uma dívida pública grande, nós temos uma inflação grande, nós não temos reservas, nós não temos câmbio flutuante. Então, tudo isso tinha que ser feito ao mesmo tempo. Eu diria agora, para finalmente responder a sua pergunta, por que não deu certo, eu diria que nós contribuímos, foi um extremo progresso para a economia brasileira em todas essas outras áreas. Progresso que muitas vezes voltou atrás, né? Por exemplo,
a gente fez a reforma administrativa, a gente ficou com 13 ministérios. Hoje, de novo, tem 30, não sei, nem sei quantos tem. Tem ministério disso, ministério daquilo, ministério desse problema. Nós tínhamos 13 ministérios. Tudo bem, muita coisa foi... Então, acho que a gente fez um grande progresso nas reformas estruturais e nós não fomos bem-sucedidos na questão da reforma monetária, na questão da reforma da inflação, mas, e eu acho que por vários motivos, eu acho que teve coisa que a gente não viu na época, eu acho que teve o problema da dívida externa, que a gente não conseguiu equacionar, e por não equacionar a gente não tinha reservas, e por não ter reservas ficava tudo mais difícil, né? E depois, quando o Plano Real veio, houve uma grande acumulação de reservas, e isso facilitou muito o Plano Real, e era um plano muito bem elaborado. Então, teve vários motivos de por que a reforma monetária não foi bem sucedida. Teve um congelamento. Mas, não, deixa eu dizer, eu só quero dizer mais uma coisa, porque eu acho que é importante, já que você quer resgatar a história, é importante. Porque antes do Plano Collor, teve vários planos que foram considerados mal sucedidos. Plano Cruzado, Plano Bresser, Política do Arroz e Feijão. Agora, cada um desses planos deu uma contribuição para a economia brasileira. Pode não ter resolvido, por exemplo, no Plano Cruzado, nós acabamos com a conta movimento, criamos a Secretaria do Tesouro. Eu falo nós porque eu estava na Secretaria do Tesouro Nacional, era assessora do grande André Calabi, meu grande amigo, meu professor, e primeiro secretário do Tesouro Nacional. Foi criada a Secretaria do Tesouro Nacional, acabou-se com a conta movimento. No Plano Bresser já houve outras medidas progressistas, no sentido da liberalização das importações, que depois nós... Então, cada um desses planos, apesar de não ter sucedido, deu uma contribuição. Aí você vai dizer, não, mas o seu plano teve um choque muito maior. De fato, o nosso plano teve um choque muito maior, porque os problemas eram muito maiores. Quando foi o Cruzado, não tinha inflação de 90% ao mês. Não tinha. Nenhum desses planos tinha inflação de 90% ao mês, entendeu? Então, sabe, as coisas, vamos dizer, as medidas têm que ser proporcionais aos problemas. Nós tínhamos um grande problema, um problema enorme, e achamos uma solução que, na época, nós consideramos que era a solução mais correta. É possível que hoje, com o que eu sei hoje, se eu fosse apresentar o mesmo problema, eu achasse uma outra solução. Mas, na época, dadas as condições, foi aquela solução que nós encontramos. Deixa eu pontuar, eu só queria interromper para pontuar algumas coisas, que talvez o nosso ouvinte, espectador, não conheça e tal, que é no caso da reserva de informática, né, que foi, de fato, causou um grande atraso ao Brasil, que era que você tinha que comprar computadores nacionais, né? A ideia era que o Brasil ia produzir computadores e nós estávamos muitíssimo atrasados em relação ao resto do mundo, e o fato foi que, quando estava todo mundo no computador, a gente estava ainda na calculadora, né? E, então houve esse atraso imenso, porque a ideia era de reserva de mercado, só poderia comprar equipamento nacional, né? E a outra coisa que você citou, que foi lá do Plano Cruzado, nós já falamos disso aqui no nosso podcast, que foi a tal da conta movimento, que era uma espécie de um cheque especial que o Banco do Brasil tinha junto ao Banco Central e podia sacar sem qualquer controle e sem qualquer limite. Mas voltando ao Plano Collor, nós tivemos também um congelamento de preços. E todos os planos anteriores que você citou também tinham feito congelamento de preços, né? E todos os congelamentos de preços fracassados. Por que vocês voltaram à ideia de um congelamento de preços? Quer dizer, fizeram a retenção da poupança, dos depósitos, etc., e em cima disso colocaram mais um congelamento de preço. Mais um congelamento de preço.
É, enfim, eu não posso responder mais do que eu já respondi. Quer dizer, as ideias eram discutidas e eram aprovadas, vamos dizer assim, num sistema, vamos dizer, democrático. Todo mundo dava a sua opinião, aí tentava-se chegar a um consenso. É possível que algumas pessoas não concordassem, outras concordassem, mas a gente acabava indo com a maioria, e na época a maioria achou que precisava fazer o congelamento. Eu acho que, vendo hoje, em retrospecto, o congelamento era absolutamente desnecessário, né? Em retrospecto, porque com aquele congelamento dos ativos financeiros, ninguém ia comprar nada, tá certo? Simplesmente porque não tinha dinheiro. Mas ver depois é muito fácil, né? Agora, eu queria só fazer uma outra coisa, porque eu acho que é importante resgatar também. Uma das outras coisas que nós fizemos no plano e que foi benéfica para o Brasil até hoje foi o fim dos fundos ao portador, que é uma coisa que todo mundo esquece. Uhum. Que antes do plano Collor, você podia ir para um banco, investir num fundo e não se identificar. Você lembra disso? Era os fundos ao portador. Era uma porta para a corrupção, né? E para a sonegação de imposto. Exatamente. Nós acabamos com o fundo ao portador e com o cheque ao portador, né? Que foi, aliás, um dos motivos que depois o Collor, com aquela coisa das acusações de corrupção, etc., não foi beneficiado. Outros governos foram beneficiados pelo fato de existir fundo ao portador, cheque ao portador, título ao portador. Nós acabamos com isso. E é uma coisa, até hoje, útil, tanto para o governo em termos das finanças, né? Porque é o que você falou. Uhum. Se o meu fundo é ao portador, eu não preciso declarar os rendimentos para o fisco, né? Uhum. E como para efeitos de corrupção. Então, essa também é uma daquelas medidas estruturais que foram benéficas para a economia. Eu posso elencar aqui várias medidas estruturais que foram benéficas. Agora, fracassamos, vamos usar a palavra que tem que ser usada, fracassamos no combate à inflação. Mas... Deixe-me esclarecer um ponto. Você citou a questão do cheque ao portador, dos fundos ao portador e tal. A eliminação do cheque ao portador acabou, por essas ironias da história, acabou sendo um fator que levou à queda do Collor. É que se descobriu que um automóvel que o Collor usava, o famoso Fiat Elba, um automóvel que ele havia sido pago com um cheque nominal, mas em nome de um laranja. Quer dizer, em nome de um laranja. Então, isso ficou descoberto, né? Então, o Collor recebia dinheiro, recebia um automóvel de um laranja, que tinha uma conta laranja, e isso, então, levou às investigações que terminaram, isso acentuou as investigações que acabaram terminando no impeachment do Collor, e isso já 2 anos à frente, quando você já estava fora do governo. Portanto, por tudo que você falou, só porque eu tinha aqui anotado uma pergunta, quer dizer, essa ideia de bloquear 50 mil reais ou confiscar 50 mil, a partir de 50 mil, teve alguém que a gente poderia chamar de o dono da ideia, quem primeiro levantou esse assunto? Quando que foi? Porque tem aquela famosa história que teve uma festa que esse foi um... Você, como jornalista, escritor e tal, pode talvez apreciar isso. Eu acho que isso foi uma infelicidade. Eu fiz um comentário com o Fernando Sabino e acabou saindo... Eu não estou pondo aqui nenhuma culpa no Fernando Sabino, acabou saindo um comentário no livro que ele escreveu e essa ideia se disseminou, essa ideia é ridícula. Eu não acho que tem uma pessoa, porque, como eu falei, o grupo do Banco Central era basicamente o Ibrahim, o Luiz Eduardo Assis e o Gustavo Loyola. E essas pessoas que basicamente escreveram a reforma. Eu chamo de reforma monetária o que
se chama de confisco da poupança. Eles escreveram a reforma monetária. Então, saiu do... E, naturalmente, eles, trabalhando no Banco Central, usavam dados do Banco Central, provavelmente outras pessoas do Banco Central estavam contribuindo. Então, acho que é muito difícil dizer se há uma pessoa que estabeleceu esse número. Esse número foi estabelecido com base na análise das contas bancárias, dos ativos existentes, e a partir daí foi definido. Para explicar, né, o livro que você se refere, o Fernando Sabino escreveu um livro, Zélio, uma Paixão, e surgiu de lá essa história de que na festa do dia 15 de março, portanto, na véspera do lançamento do plano, você teria circulado nessa festa com uns papeizinhos, um papel escrevendo 40, outro 50, outro 70, que seria o limite lá do bloqueio. Essa história você não aconteceu, ou aconteceu? Não aconteceu. Não foi bem assim. O que aconteceu foi que eu devo ter feito algum comentário e foi mal entendido e ele escreveu dessa maneira. Mas eu não estou pondo a culpa nele. Provavelmente eu fiz algum comentário. Você não se lembra como é que vocês chegaram aos 50 mil? Você falou, bom... Não é que eu não me... Não é que eu não me lembro como eu posso te dizer como se chegou aos 50 mil, mas eu não participava do grupo que fazia aquilo, até porque, só para, de novo, lembrar, é o seguinte, como eu falei, a gente era um grupo que foi aumentando, era um grupo pequeno antes das eleições, depois ele foi aumentando depois das eleições, e quando chegamos ao bolo de noiva, esse grupo aumentou muito mais, né? Porque tinham várias partes do governo que tinham que ser trabalhadas, que iam ser diretamente atingidas por todas as reformas estruturais que nós estamos fazendo. Então, enquanto os vários grupos trabalhavam nas reformas, eu estava, na verdade, viajando com o presidente. Eu acompanhei o presidente na primeira viagem presidencial que ele fez, depois que ele foi eleito e antes das eleições, que foi em janeiro. Então, depois da eleição, antes da posse. Né, que naquele tempo tinha um período maior. Hoje em dia, a posse era logo no começo de janeiro. Naquela época era em março. Então, eu, pessoalmente, não participei de muito do trabalho mais detalhado de escrever o programa. Eu, pessoalmente, não participei porque eu estava fora. Uhum. Mas todas as decisões eram tomadas, como eu falei, em conjunto, e uma vez decidido, os diversos grupos tinham a tarefa de... porque tinha muita coisa para ser feita, né? Tinha que ser feito projeto de lei, tinha que ser feito normas, no caso do Banco Central, regulamentos, no caso, por exemplo, da política industrial, normas para acabar com a CASEC, tinha questões jurídicas, tudo que a gente fazia depois tinha um grupo, que era um grupo jurídico, que tinha que ver que aquilo tudo estava escrito da maneira correta, né? Então era um trabalho muito grande, não era um trabalho de uma pessoa, né? Era um trabalho de várias equipes que nas várias áreas fizeram as instruções, as normas, as resoluções, etc. As medidas provisórias, né? Porque lembra, a gente fez tudo por medida provisória para depois ser aprovado. E foi aprovado pelo Congresso. Exatamente. Nós tivemos, a inflação foi 1.600 e pouco em 1990, depois caiu para 470 e poucos, e em 92, você já estava fora do governo, voltou para cima de 1.000% ao ano, tudo isso ao ano. Mas em 90 mesmo nós tivemos uma recessão, né? Quer dizer, uma das consequências do plano foi uma recessão forte na economia brasileira, de mais de 4% de recessão. De novo, é inevitável. Essas coisas, né? No fim de tudo, se você tirou o dinheiro das pessoas, ia ter recessão mesmo, né?
E você sabe disso, quer dizer, economia é uma... ao longo dos anos foi tirado a questão política da economia, mas a economia é uma ciência política, no fundo, né? Porque, na verdade, você está falando de escolhas. Quando você toma uma decisão econômica, alguém está perdendo e alguém está ganhando. E, às vezes, muita gente está perdendo. E isso um pouco aconteceu quando você tem inflação, é muito difícil você combater a inflação e não resultar numa perda muito grande, né? É muito difícil. A recessão era inevitável, é uma dessas coisas que não tinha como... E o governo não tinha recursos para fazer estímulos, né? Hoje, por exemplo, você tem várias ameaças à economia brasileira, mas o governo tem recursos, como acabou de fazer um pacotão aí para responder ao tarifaço. Uhum. O governo nós não tínhamos recursos para fazer uma contrapartida das medidas que nós estávamos tomando, que eram recessionárias, né? O combate à inflação era recessionário, a reforma administrativa era recessionária, muita gente perdeu o emprego, era inevitável, e a gente não tinha como contrapor essas medidas, infelizmente. Bom, vamos então deixar de lado essa, essa questão aqui do confisco ou da reforma monetária, só para esclarecendo que houve uma mudança, né, de 1.000 cruzados novos para cruzeiro. Nós voltamos ao cruzeiro, né? Eu me lembro até de uma conversa que eu tive com você na época, estava acho que no Jornal do Brasil, e exatamente no Jornal do Brasil, e aí nós perguntamos sobre a nova moeda, né? E você falou, vamos voltar ao velho e bom cruzeiro, né? Que acabou também tendo uma vida curta, né? Uma segunda vida curta. Agora, você, em um determinado momento, você percebeu que tinha dado errado, né? Você saiu, se não me engano, em maio de 91. Maio de 91. Uhum. E aí, em 91, nós tivemos uma inflação que foi de 400 e tanto e tal, né? Já em consequência. Quer dizer, a inflação estava para cima de 1.000, caiu para 400 e tanto e voltou para mais de 1.000% ao ano, né? E quando é que você percebeu que tinha dado errado, que as coisas, enfim, não tinham saído como você imaginava? Olha, eu acho que a gente começou a notar que nós tínhamos um problema à medida que a questão externa não foi resolvida, né? E foi ficando cada vez mais difícil como se diz, o relacionamento com bancos no exterior, etc, etc. Então, porque isso fazia provocava um gargalo, né, na economia brasileira, né? E tanto que a gente fez o Plano Collor 2, né, em janeiro de 91. Fizemos outro congelamento de preços, primeiro fizemos um tarifaço, depois o congelamento de preço, aumentamos as tarifas, aí congelamos, e foi quando também a gente tirou a indexação dos juros, né, da BTNF, né, fizemos uma série de medidas, foi quando a gente apresentou a lei das patentes, que era um contencioso muito grande que nós tínhamos nos Estados Unidos, que a gente não tinha conseguido fazer no primeiro plano, mas ali, com certeza, a gente já sabia que estava dando problema e, a meu ver, quer dizer, eu acho que provavelmente houve várias coisas que talvez a gente pudesse ter feito, mas uma delas, com certeza, foi a questão da dívida externa. Nós não tivemos, o fato da gente não conseguir uma solução e de ter tido, eu acho que até naquela série que o Banco Central fez com depoimentos dos presidentes do Banco Central, o Ibrahim fez um grande depoimento, eu acho que faz tempo que eu li, mas eu acho que ele até comenta isso. Teve casos horrorosos, onde a gente tinha fechado
de boca um acordo com o FMI e na última hora eles deram para trás. E a gente não pôde, então, seguir à frente com as discussões com os bancos. Nós tivemos muito empecilhos no setor externo, muito empecilho. Então, eu acho que isso foi, com certeza, eu acho que mais tarde, enfim, o fato do Brasil ter conseguido acumular reservas e ter conseguido equacionar a dívida foi muito importante para o sucesso que veio depois do Plano Real. Mas para a gente, com certeza, foi um problema. Eu não vou dizer que eu estudei isso a fundo, mas pensei nisso muito e eu tenho certeza que esse foi um dos problemas que que podem ter gerado, podem ser uma das causas do nosso fracasso, vamos dizer assim. A dívida externa, a dívida externa. Também da dívida externa e a falta de reservas que o Brasil tinha na época. Exato, né? Falta de recursos para ir saldando a dívida, né? Exato, Então a gente começou a perceber isso. Quando a gente percebeu que não andava com a dívida, né, que a gente não estava andando, eu acho que começou a ficar claro que ia ser muito difícil. Né? E a gente teve um diagnóstico, naquela época eu tive um diagnóstico de que talvez fosse por causa da equipe, por minha causa, etc. E foi quando eu apresentei minha renúncia. Eu acho que né, a escolha do Marcílio para me substituir mostra isso, né? Tentar apontar uma melhor direção. Né? O Marcílio vinha de Washington, tinha contato com os bancos, etc. Era ele próprio um banqueiro, né? Nós estamos falando de Marcílio Marques Moreira, que substituiu você como ministro da Economia. Agora você veja, né? O Plano Collor ele é de 16 de março de 1990. Já em janeiro de 91, tiveram que fazer outro. Quer dizer, então, o período bom foi muito curto. Foi. Para a inflação. Vamos sempre voltar a isso, mas não vamos esquecer de todas as outras reformas que foram feitas e que até hoje influenciam a economia brasileira. Mas, com certeza, para a inflação, a lua de mel foi muito curta. Foi muito curta, né? E aí teve o Plano Collor 2, que é de janeiro de 91, como você mesmo disse, quer dizer, outro congelamento. Quer dizer, houve aqui no Brasil uma sequência de congelamentos. De congelamentos de vários planos e que todos deram errado, né? Como é que demorou para aprender, né? Demorou para aprender, Não, o próprio cruzado, eu não me lembro, não tenho as datas agora, mas o cruzado 1 e cruzado 2 também é bem relativamente perto um do outro, né? O cruzado 1 é de 86. Março e dezembro. Exatamente, 28 de fevereiro e dezembro, né? Então também foi curto. Foi curto, E eu queria voltar a falar, para encerrar, essa parte que você citou e que eu também considero muito importante, que foram os primeiros passos de abertura da economia, né? Que era um ponto que você citou, que não é que havia restrições à importação, havia determinados produtos que era proibido importar, né? E, por exemplo, era proibido importar macarrão. Você falou da manteiga, né? Eu falei da manteiga. Que era proibido importar macarrão, era proibido importar automóvel, né? Proibido importar automóvel. E também a história do cartão de crédito, né? Eu cito isso porque eu estava no Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil foi o primeiro a dar a notícia que o cartão de crédito internacional ia ser oferecido, os brasileiros iam poder ter cartão de crédito internacional. Foi um furo que eu dei e agradeço a você ter adiantado a história naquela época. Era a base da campanha do Fernando Collor, que era o Brasil novo, o Brasil primeiro mundo, acabar com as carroças e tal, né? E isso é que levou à presidência, né?
E disso ficou esse legado que você citou, né? Dessas aberturas todas. Eu acho que esse realmente é um ponto importante, porque é isso que a gente fala sempre, né? Quer dizer, eu falo, né, cabelo branco, e as pessoas de cabelo preto não lembram disso, né? Não lembram que você não podia importar carro, não podia importar macarrão, não podia importar cerveja, não podia importar nada disso, produtos, né, que era o tal do anexo C da Cassex, que foi, primeiro dia, a gente acabou com aquilo, né? E eu acho que isso, aí, de novo, no longo prazo, tem um efeito muito positivo, né? Porque à medida que as empresas brasileiras foram capacitadas a competir, né? Você ter um outro produto competindo é muito bom, né? Em questão de preço e tudo isso, porque não havia mercado no Brasil, né? Não tinha mercado. O que qualifica uma economia capitalista é você ter competição, ter mercado, ter avanço tecnológico. Não tínhamos nada disso, apesar de sermos capitalistas, a gente não tinha, né? Não tinha mercado, era um mercado muito, muito reduzido. Eu me lembro que eu sempre dizia, não, eu quero aumentar as importações, mas eu quero aumentar as importações também, né? Porque tem muita coisa que a gente não pode produzir, a gente tem que saber, porque aí que está. Por muitos anos foi útil, como política econômica, o processo de substituição de importação. Teve um seu lugar na história, né? O processo de substituição de importação, que era, vamos fazer aqui em vez de comprar do exterior. Mas em 1990, esse modelo estava falido. Então, a gente tinha que acabar com aquele modelo, capacitar as indústrias para competir e abrir para o exterior e para a competição, para o avanço tecnológico, etc. Exatamente, a abertura da economia. Algum outro ponto que você queria acrescentar? Me desculpe voltar à questão da reforma monetária, do bloqueio da poupança, das aplicações financeiras, etc. Ninguém, no momento, falou assim, pô, mas isso aqui deve ser inconstitucional, né? Quer dizer, não pode pegar o dinheiro dos outros, né? Não pegamos, né? O dinheiro estava em nome das pessoas, ele ficou congelado. A gente não pegou o dinheiro de ninguém. Sim, ele estava congelado. Devolveu valendo mesmo, né? Roberto, é o seguinte, vamos dizer assim, eu acho que todo mundo tinha noção de que essa era uma medida difícil, de consequências difíceis. E eu já falei isso publicamente, vou falar de novo. Eu sinto muito, eu sei que vidas foram comprometidas por causa da medida, e eu sinto muito, eu realmente sinto. Mas naquele momento, naquelas circunstâncias, nós achávamos que era inevitável, que não tinha outra solução, que não fazer nada ia ter consequências muito piores. Então, é um pouco... às vezes, como uma pessoa pública, você se encontra, de repente, com essa decisão difícil de fazer. É difícil de fazer. Não foi fácil para ninguém. Não foi fácil para ninguém. Que apesar de eu ser a cara do confisco, vamos dizer assim, as pessoas, na verdade, não foi uma medida minha, foi uma medida de grupo, assinada pelo presidente e votada pelo Congresso. Mas tudo bem. Eu tenho costas largas, né? Mulher tem costas largas. Agora, quando você disse que pessoas tiveram a sua vida comprometida, você estava se referindo a quê? A pessoas que morreram porque não tiveram acesso ao tratamento médico ou alguma coisa. Eu me lembro, eu não sou capaz agora de citar algum exemplo, mas eu me lembro que na época houve histórias nesse sentido, pessoas que não tiveram
acesso ao tratamento médico, porque não tinham dinheiro, porque a poupança, porque estavam contando com aquele dinheiro da poupança para pagar o tratamento médico. Né? E foi até por isso, por causa desses problemas, que nós começamos a fazer as famosas torneirinhas. Lembra das torneirinhas? Uhum. Era várias medidas no Congresso. Não, vamos liberar para o hospital não sei o quê, vamos liberar para não sei quem. Fizemos muitas medidas especiais para liberar o acesso a certas instituições, hospitais, educação, etc. Por causa da pressão, né? Por causa da pressão política. É. E teve pessoas que tinham acabado de vender alguma propriedade para comprar uma outra. Minha mãe. Hã? Minha mãe. Sua mãe? Eu me lembro até hoje que eu fui dar um depoimento no Congresso e eu comecei com essa história. Minha mãe vendeu uma propriedade, eu não me lembro, acho que o plano foi numa sexta-feira, se não me engano, que dia 16 de março foi uma sexta-feira. Minha mãe vendeu na segunda-feira, recebeu o dinheiro e ficou com o dinheiro congelado. Isso aconteceu com um número muito grande de pessoas e que foram pegas no meio do caminho, né? Quer dizer, vendeu uma coisa e ia comprar outra e o dinheiro ficou todo parado, né? E eu Exatamente. pessoas que passaram mal, pessoas que sofreram infarto por causa do choque que foi, né? Bom, diga. Não, é isso. Eu não tenho mais o que dizer já. Acho que todos nós, né, só para enfatizar, todos nós tínhamos consciência de que era uma medida de graves consequências, mas, ao mesmo tempo, tínhamos uma consciência de que era uma medida que precisava ser feita para evitar o estouro da hiperinflação, porque, sem dúvida, nós já estávamos num processo hiperinflacionário. A inflação de 80% ao mês, ou 82% para ser específica, já é hiperinflação. Já é hiperinflação. Nós citamos aqui várias vezes, você citou várias vezes aqui Ibrahim foi o seu presidente, Ibrahim Eri foi o seu presidente do Banco Central, né? Parte da equipe, enfim, pessoa importante na sua equipe, né? Bom, Zélia... Fundamental. Zélia Cardoso de Mello, muitíssimo obrigado por conceder essa entrevista. Você que está agora morando aí em Nova York, fizemos a entrevista por videoconferência, e agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disposição de falar sobre esse assunto aqui para o nosso podcast, O Fio da Economia. Muito obrigado, Zélia. Obrigado a você pela oportunidade. Muito obrigado. Este é O Fio da Economia, um podcast que eu, Carlos Alberto Sardenberg, apresento aqui na CBN. Você pode ouvir na sua plataforma de áudio favorita e ver em vídeo no YouTube e no Spotify. Muito obrigado e até o próximo episódio.